que os vereadores de Curitiba têm a dizer sobre a lei do silêncio que existe hoje na cidade? É isso que vamos tratar no último episódio da temporada Entre Barulho e Direitos, do programa Pode ou Não Pode. Roda a vinheta que a gente já volta. Como você já sabe, o programa Pode ou Não Pode é inspirado na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara. Por isso, venho com alguns vereadores que integram esse colegiado. Aqui, na minha frente, eu tenho a Camila Gonda, que é membro da CCJ. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. E ao lado da Camila, o da Costa, do Perdeu Piá, que também é membro da comissão. Tudo bem, vereador? Tudo bem, muito obrigado também pela oportunidade. Vamos bater um papo aí, vai ser legal. Sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não conhece esse modelo de bate-papo com os vereadores, eu vou explicar para vocês novamente, porque eu expliquei no episódio número 3, né? Nós vamos mostrar aqui um VT com as falas dos convidados dos episódios 1 e 2. E cada um deles deixou um recado para os membros da CCJ. E a gente vai colocar esses recados aqui em discussão. O primeiro trecho será da fisioterapeuta e especialista em saúde do trabalho, a Jaqueline Bezerra. Ela vai discutir um pouco sobre os efeitos do ruído e da perturbação do sossego em áreas hospitalares. Vamos ver o que ela tem a dizer? Roda o VT. Os profissionais já têm estudos que indicam que em ambiente interno hospitalar chega até 65 decibéis o ruído, tá? Como que a gente tem esse critério? Nós temos uma norma técnica, a NBR 10152 de 2017, onde ali ela recomenda a pressão sonora recomendável, que seja tolerante para nós quanto indivíduos. Então, ali nessa NBR, vai apontar o local, ela tem o descritivo, até como doutor, né? Se a gente for esmiuçar a lei, a NBR fica muito morosa aqui, sim. Então acho que a proposta aqui do podcast de trazer, contextualizar, mas assim, um quarto coletivo de enfermaria é recomendável até 40 decibéis. Tá? No individual, até 35 decibéis. E quando a gente fala sobre essa variação, eu estou falando sobre ambiente interno, tá? Eu não estou considerando o ambiente externo. Então, imagina, a gente já tem todos esses cuidados, um ambiente que por si só já é ruidoso. Se a gente não ter essa lei efetiva, ter a penalidade, principalmente para quem, né, não respeita a lei do silêncio, tem muitas outras camadas que estão envolvidas. E quando a gente fala do profissional da saúde, que a gente envolve médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, todos que estão envolvidos ali, a gente tem como até estudos que indicam a fadiga mental, que a gente até traz na norma aí da atualização da NR1, sobre principalmente a gente apontar nessas instituições, em empresas, hospitais, o quanto isso está impactando no desenvolvimento, no desempenho desses profissionais. E quando a gente tem um ruído que está além do recomendado, o profissional vai causar irritabilidade, fadiga mental, cansaço, e eu acho que isso é muito importante a gente falar, o quanto ele fica predisposto a errar. Quantos erros a gente viu? Claro que quando a gente fala sobre ruído, tem tantas outros fatores envolvendo um erro de um profissional, mas isso é um fator muito importante, certo? Então, quando a gente fala de ruído, de silêncio, a gente precisa respeitar, porque está envolvendo tanto o desempenho do funcionário, né, do profissional de saúde, a segurança do paciente e a segurança do profissional. Bom, gente, a Jaqueline destaca que a gente precisa pensar em soluções para os ruídos em áreas hospitalares, né? Mas não só nelas, como também quaisquer áreas laborais. Então, eu vou começar o nosso bate-papo aqui pelo da Costa para perguntar para você, vereador, o que o poder público pode fazer na solução desse impacto ambiental? Tem alguma ideia plausível que a gente possa aplicar na dinâmica da cidade? Acho que, não sei se a Camila concorda comigo também, mas acho que a questão da fiscalização, né? O ruído em excesso, como ela mesma explanou muito bem ali, acaba prejudicando, sendo muito prejudicial. Então, acredito que deve ter uma fiscalização
rigorosa nesse sentido. Camila, você concorda com o da Costa? Concordo com a fala da Jaqueline também. Acho que quando a gente está falando de áreas hospitalares, né, vereador, de áreas que são laborais, a gente fala muito sobre a questão de urbanidade também, né? A gente fala muito sobre pessoas que estão precisando acessar um serviço, sobre situações que muitas famílias enfrentam, que às vezes são muito delicadas, e até mesmo sobre o processo de recuperação desses pacientes. Então, quando a gente fala sobre o ambiente hospitalar, a gente também fala sobre a política do cuidado. Então, acho extremamente necessário o poder público, e principalmente acho que isso também perpassa por uma atuação conjunta entre os vereadores e o poder executivo, de modo que os vereadores façam uma fiscalização adequada, né, para que isso de fato seja, né, isso seja exposto para o poder público, e para que assim o poder público possa de fato agir nessas áreas da maneira que estiver, obviamente, sempre respeitando a legislação e que estiver estipulado anteriormente nos pactos das leis, né? Foi até uma pergunta que eu fiz para eles nesse episódio especificamente, né, das áreas hospitalares. A gente até trouxe um VT que é sobre o bairro do Silêncio, né, que é ali a região do Batel, e é um bairro que tem muitos hospitais. Então, a cidade ela foi crescendo naquele entorno, os estabelecimentos que fazem mais ruídos também foram para aquela região. A gente sabe que o Batel é uma região conhecida, né, por ter muitos bares, restaurantes, boates, mas ainda assim a lei ela ainda não protege essas zonas, né? No caso especificamente dessa zona onde está o bairro do Silêncio. Então, como que a Câmara poderia colaborar com isso? Pensando já que vamos ter uma discussão agora em 2025 do plano diretor. Começando pela Camila agora. Então, eu realmente, novamente, acredito que o poder público, ele precisa atuar de maneira conjunta. Então, quando a gente vai pensar no plano diretor, eu acho importante a gente pensar nas mais diversas pessoas, formas e instituições que ocupam a cidade. E quando a gente parte para esse plano diretor, a gente também não fala só sobre áreas né, que tem focos de bares, de restaurantes, mas a gente também precisa falar sobre as áreas residenciais, de pessoas que se alocaram em uma determinada região justamente porque buscavam o silêncio naquele momento. E às vezes o transporte, né, Exatamente, a própria mobilidade fez mobilidade. com que as ruas fiquem tem mais ruído, né? Exatamente. Então, eu acho que, na verdade, quando a gente pensa no plano diretor da nossa cidade, a gente não pode pensar os locais de maneira isolada. A gente precisa pensar os locais como um grande fluxo. Só que daí, um grande fluxo percebendo as suas individualidades, as suas particularidades. Porque cada local, obviamente, possui uma particularidade diferente. Então, eu acho que a principal noção, né, quando a gente fala a respeito dessas questões, principalmente sobre a questão da lei do silêncio, é uma pauta muito importante que eu acho que os vereadores têm que ter de responsabilidade, o poder público como um todo, que é o diálogo ativo com a população. São os mais diversos setores que impactam quando a gente fala da lei do silêncio. Nós temos os bares, nós temos os hospitais, nós temos os pacientes, as pessoas que buscaram as áreas residenciais. E a gente precisa, de certa forma, conversar com todos esses pontos para entender a demanda de cada pessoa e de cada área. Porque daí, assim, a gente acredita que um plano diretor pode ser construído de maneira mais equitativa, né? Pelo menos eu imagino assim. Não sei se o vereador da Costa tem essa mesma percepção. Concordo, até eu ia falar isso e ia chegar nesse ponto, né, de ter, eu acho que o diálogo com a comunidade, porque a cidade precisa acontecer, a cidade precisa se movimentar, e até Curitiba tem uma fama assim, de ser uma cidade que não tem vida noturna, né, mas claro, eu acho que isso precisa ser fomentado, né, essa área do mercado precisa ser fomentada, mas claro, respeitando também, né, cada particularidade. Então, não tem como ter uma balada colada num hospital. Sim. Então, realmente, eu acho que a cidade tem que estar bem estruturada esse ano, né, como a Camila falou, um ano muito importante, tem plano diretor, e acho que a conversa, o diálogo com os diferentes setores, eu acho que vai fazer toda a diferença para que a cidade flua da melhor forma. Então vamos passar agora para o nosso segundo convidado. A gente vai trazer a fala do Luiz Fernando Menuti, que é presidente da Abrazel, a Associação de Bares e Restaurantes aqui no Paraná. Vamos ver o que ele tem a dizer? Roda o VT. Claro que o que a Abrazel sugeriria, né, para que resolvesse uma parte desse problema? É definir algumas áreas com 70 ou 75 decibéis, para que as pessoas soubessem, esta região aqui está voltada para o turismo, para o entretenimento. Então, essa região vai ter um limite de decibéis maior. É que a nossa legislação com 60 está muito defasada para uma cidade que hoje é considerada a cidade mais inteligente do mundo.
Então, nós estamos, assim, trazendo vários eventos para Curitiba. Você faz, o Instituto Municipal de Turismo faz um trabalho maravilhoso, tá? A Secretaria de Turismo no Paraná faz um trabalho maravilhoso para trazer turistas, mas a cidade de Curitiba tem que tentar se adequar com relação a essa legislação, porque você imaginou gente que vem de fora, tá? Cheguei em Curitiba, tive que ir embora porque fecharam a música, porque estava dando mais de 60 decibéis. Sendo que este valor é muito baixo para uma cidade que está evoluindo como Curitiba está. Bom, a principal contribuição do Luiz é sobre a fiscalização dos bares e os efeitos, por exemplo, no aspecto turístico, né? A fiscalização, ela acaba fechando um bar que às vezes está só fazendo o seu pleno trabalho. E daí pronto, lá se vai um dia de trabalho e é negativo para os turistas que foram conhecer o estabelecimento. Esse é o argumento, o principal argumento que ele trouxe nessa fala dele, entre outras questões que ele também levantou aqui. Então eu quero saber dos dois agora, começando pelo da Costa, se a fiscalização dos bares hoje é feita de uma maneira mais adequada, na sua opinião. Então, na minha opinião também é algo assim, né, difícil, porque, enfim, cada um realmente tem uma opinião. Os donos de bares reclamam muito disso, né, os donos de casa noturnas, e o poder público fica ali no meio, né? Então, por exemplo, a própria sociedade, por exemplo, numa perturbação do sossego, o vizinho, ele liga, ele está incomodado, e ele tem o direito dele ao sossego, né? E o bar também precisa estar em atividade, a cidade precisa se movimentar, como eu falei. Então, um bar, uma casa noturna gera empregos, movimenta a economia, atrai turistas. Então, acho que equilíbrio é tudo na vida. Eu acho que, de repente, essas casas noturnas, elas têm que, de repente, tentar se adaptar, ter mais essa questão de isolamento acústico para que o som não vaze, sabe? E para que as outras pessoas não fiquem tão incomodadas com o excesso de ruídos, né? Eu fui policial militar, né, e atendi muitas perturbações de sossego, e era exatamente assim. Então sempre tinha os dois lados da história, né? Então alguém ligava falando, o vizinho tá fazendo o maior barulho aqui, muita festa, por exemplo. Uhum. Aí você ia lá, mas senhor, é meu aniversário, uma vez no ano eu tô fazendo festa. Então, ele até, né, tava na razão dele ali. Mas daí o outro vizinho também, você ia conversar, ele, por exemplo, ele trabalhou o dia inteiro, tá com o filho doente em casa e precisa descansar. Então é difícil a gente fazer com que as pessoas entrem num acordo, e é aí que o poder público acaba agindo, acaba vindo essas fiscalizações, e às vezes são até bem rigorosas, já porque a própria sociedade, né, ela vem clamando por isso e vem abrindo ocorrências via 190 e vem solicitando a presença de equipes policiais, e a fiscalização vem e acaba, às vezes, encerrando e prejudicando a vida do empresário. E realmente é algo bem difícil e bem delicado de se tratar. Até trazendo da Costa essa sua experiência fiscalizando, né, sendo acionado ali através do 190. Já aconteceu alguma situação em que o reclamante tinha exagerado na reclamação? Ou e também outra coisa, como que funciona quando vocês chegam lá para poder fiscalizar uma reclamação de perturbação do sossego? É de acordo com o bom senso de vocês? Vocês têm algum tipo de equipamento para medir? Como que é isso? Então, cada ocorrência é uma ocorrência, né? Na Polícia Militar você não tem rotina. Cada dia é um dia novo. Mas sim, acontecem algumas reclamações que às vezes não tem muito cabimento, né? Então a senhorinha liga e fala, estão perturbando meu sossego, porque estão fazendo muito barulho. Mas o que é, senhora? Não, é uma obra, estão construindo um prédio do lado de casa. Aí o polícia fica, meu Deus, eu vou lá e vou mandar parar de construir o prédio. Então tem algumas situações que o próprio policial, ele chega no local, ele tem que usar do bom senso, vai ter que orientar a senhora, senhora, a senhora vai ter que ter um pouquinho de paciência, estão construindo um prédio e tal, né? Não, mas eu não dormi a noite inteira porque o cachorro da vizinha ficou latindo e agora quero dormir de dia e é meio-dia. Outra coisa é isso, as pessoas, elas acham que a perturbação do sossego tem um horário, assim, não, até às 10 horas da noite todo, eu posso fazer barulho. Uhum. Mas não, né? A lei diz que a partir do momento que alguém se sentir incomodado, né, ela já pode representar, acionar os órgãos, enfim. E eu atendi muitas ocorrências, é óbvio, sempre tentei da melhor maneira possível. Geralmente quem liga 190, Camila, assim, que às vezes a pessoa está incomodada, estão fazendo uma festa aqui na minha rua. Ela não quer representar, sabe? Então, às vezes até a polícia assim fica numa situação... Ela quer fazer uma denúncia anônima, então. Quer fazer uma denúncia anônima, porque geralmente
o ideal é que a pessoa represente, aí a gente recolhe o equipamento de som, leva o responsável da festa, essa pessoa assina um termo circunstanciado lá, depois se apresenta em juízo. Enfim, mas a pessoa ela não quer se indispor com o vizinho, né? E ela também tem medo de ir conversar com o vizinho, porque tem medo de sofrer algum tipo de agressão, de retaliação, de ameaça, enfim. E ela acaba acionando a polícia. Eu, nas minhas ocorrências, eu sempre procurei o diálogo e sempre mantive o bom senso. Então eu ia lá e conversava, né? Falava, quem que é o responsável da festa? Chama o responsável. Infelizmente já tem gente aí que tá se incomodando e tal. Não, quem que é o vizinho? Já quer brigar. Eu, não, calma, não importa quem foi. Então já houve situações em que haveria condições de ter um acordo ali de cavalheiros mesmo. Daria para ter uma conversa para resolver o problema. Sim, eu sempre resolvi na conversa. Como policial mesmo, eu chegava lá e falava, tô vendo, o pessoal tá comemorando aí, entendo. Eu não quero acabar com a tua festa, mas diminua um pouquinho o som para vocês poderem continuar. Porque se continuar incomodando os vizinhos, a gente vai ter que vir e recolher o som. E geralmente, não sempre, acabavam acatando e ficava tudo certo. Camila, colocando você agora novamente no debate aqui, até o Da Costa falou anteriormente sobre a necessidade dos estabelecimentos, no caso ele exemplificou os bares, né? Mas dos estabelecimentos colocarem o isolamento acústico. Você acredita que se os empreendedores em geral, aquele que está construindo uma obra ou aquele que tem um bar, se eles tivessem mais conhecimento a partir da legislação, seria mais fácil resolver certos problemas relacionados à falta de obediência à lei, por exemplo? Então, eu acho que, em primeiro lugar, é importante eu pontuar aqui que eu sou a maior amante e defensora de uma cidade extremamente viva. Sim. Então, eu realmente acredito nas pessoas ocupando as ruas. Eu acredito que, quando a gente coloca a população na rua, melhora a questão até mesmo da segurança dos espaços. Então, a gente tem, né, cada vez mais aí, a gente já melhora a iluminação pública, de certa forma, porque daí os locais começam a ser mais frequentados e o poder público olha mais para esses locais. Mas eu acredito, principalmente, no que foi comentado pelo nosso convidado, da questão da revisão da lei a respeito dos decibéis. Eu concordo com o vereador Da Costa, né, a respeito das adequações, mas eu acredito muito que, se a gente está pensando uma cidade que, de fato, quer olhar para as pessoas que ocupam as ruas, quer olhar para o setor de eventos, que é um setor que eu prezo bastante, muito importante para a nossa economia local, a gente precisa, sim, ter uma legislação que, de fato, distribua esses decibéis pela cidade. Então, igual o Da Costa falou, né, vereador, ali no início, a gente não vai colocar um bar, né, uma balada do lado de um hospital, de uma escola, né? Exatamente. Mas a gente também ainda está falando de uma cidade que, muito embora é muito conhecida por fugir do carnaval, não é mesmo? O vereador Da Costa já me comentaram muito a respeito disso, que é muito conhecida por isso, é muito conhecida por querer muitas vezes buscar o sossego. A gente também não pode ignorar o fato de que, cada vez mais, até mesmo pelo poder público, pela atual gestão, pela gestão anterior também, vem se fomentando a necessidade de cada vez mais eventos grandiosos. A gente viu o próprio carnaval local que aconteceu aqui em Curitiba, que eu estive presente, o próprio evento da Red Bull, né, nos últimos dias, que também aconteceu, eventos que fomentam ali a economia local, e aí, obviamente, a gente tem alguns pontos, né, para serem estabelecidos. Por exemplo, o contrato entre o Estado e o município da Ação Integrada de Fiscalização Urbana, que é a AIFO, ele está vencido desde 2021. E esse ponto foi levantado aqui nos episódios anteriores. Exatamente, com toda certeza, porque o setor de bares e restaurantes, ele considera muito essa necessidade de rever justamente esse protocolo, justamente para que a gente possa otimizar as visitas e otimizar as fiscalizações, porque a gente precisa de uma fiscalização que não seja estritamente punitiva. A gente precisa de uma fiscalização, como muito bem, acho que o vereador Da Costa comentou, seja de uma fiscalização preventiva. Mais educativa, exatamente, talvez. Mais educativa, exato. Então, acho que o poder público pode auxiliar muito nisso, a revisão dessa legislação dos decibéis pode auxiliar muito nisso. Essa questão do plano diretor que você comentou há pouco também auxilia, porque daí a gente repensa a cidade como um todo, repensa a cidade como um todo, mas com as suas particularidades. Entende como a cidade é hoje, se comparado a 23 anos atrás, né? Exatamente. Hoje a juventude, né, eu falo muito da questão da juventude, a juventude quer ocupar as ruas, quer ocupar as praças,
quer fazer, né, sua música, por exemplo, nas ruas. A gente tem exemplos, né, de cultura que acontecem nas ruas, como as próprias peças de teatros de rua. A gente tem também as batalhas de rima, né, que acontecem principalmente nas zonas mais periféricas da cidade, que usam as praças e os parques públicos para isso. Então, é sempre muito importante, acredito, que a gente pensar nessa cidade como um todo. A gente também tem um projeto aqui tramitando na casa, que eu estou em coautoria com diversos vereadores aqui. E a gente trata justamente sobre essa questão de tolerar a questão da música ao vivo, instrumental ou mecânica, nas áreas sem isolamento acústico. Desses estabelecimentos que possuam, né, como as atividades desses bares, obviamente em horários específicos e sempre respeitando a legislação. Então, acho que é um ponto importante, é um ponto sensível, como disse o vereador da Costa, mas é um ponto de responsabilidade do poder público também para ter esse olhar continuado e adequado, né, e de completo diálogo para conseguir conversar com esses mais diversos setores da sociedade e compreender o que é possível e que não é possível ser feito nesses casos, como essa medida preventiva, obviamente. Então vamos lá para o nosso último react aqui, né, do nosso programa. Nós temos a fala agora do Volney Lopes, ele que é presidente do Conselho de Segurança Pública do Abranches, do CONSEG, né? Ele é morador há mais de 40 anos na região, ele integra, o movimento contra a perturbação do sossego, tá? E aquela região onde ele mora, a gente sabe, né? Ela é marcada ali pela Ópera de Arame, né? Pela Pedreira Paulo Leminski, que recebe grandes shows e eventos aqui em Curitiba. Então, vamos ver esse ponto que ele traz para a nossa discussão. Nós pleiteamos, enquanto consegue, sermos mais ouvidos pelos poderes. Como hoje foi o primeiro passo, como a Secretaria nos ouviu no simpósio, mas que os gabinetes do Palácio 29 de Março também nos ouçam. Que quando forem fazer algum evento, como na Rua Riachuelo e outras apertadas, sem infraestrutura, principalmente sem contratarem banheiros químicos, que ouçam os moradores. Uhum. Eu acho que é uma questão legítima, é uma questão de direito dos moradores. Aqueles que pagam os impostos, que pagam IPTU e todos os demais impostos naquele meio, deveriam ser ouvidos com antecedência. Escuta, nós estamos pensando em fazer tal evento. Porque os moradores que sentem o problema local vão dizer, olha, então vocês pelo menos contratem banheiros químicos, vocês têm 50 policiais para atender, porque esse que aconteceu do evento daquele domingo, do Cine Passeio. No Cine Passeio, foi ótimo, isso foi democrata, ok. Só que depois foi todo mundo embora e os baderneiros, que não são população ordeira, os baderneiros passaram a depredar, passaram a atacar fogo em lixeira, passaram a fazer barbaridades, quebrar vitrines. Então, que quando for fazer isso, ouça os moradores, porque o morador sabe qual a sua necessidade, não só ali, como em outros locais. Bom, o Volney, ele estende um pouco mais a lei da perturbação do sossego para além do que é o silêncio, né? Ele envolve várias questões ali na fala dele. Ele quer falar sobre a participação dos CONSEGs nas decisões do município e diz que temos questões de perturbação para moradores em áreas que recebem grandes eventos. E mais ainda, tem a perturbação que ultrapassa, né, essa questão do ruído. Começando agora pela Camila, dá para trazer os CONSEGs para dentro da Câmara Municipal para discutir isso, né? O que propor para os conselhos, dentre essas pautas do Volney, o que é possível discutir junto com os conselhos envolvendo a lei do silêncio em si e todas essas questões que envolvem esses eventos de rua, por exemplo? Perfeita pergunta. Eu acho que os CONSEGs são muito importantes para a nossa gestão, para o nosso mandato e para quando a gente pensa sobre a organização popular, porque são os próprios moradores que estão organizados e trazendo demandas para o poder público. A gente acompanhou já nesse início de mandato algumas reuniões dos CONSEGs em diversos locais da cidade e a gente vem percebendo esse teor mesmo que de organização desses setores. Mas, novamente, acho que o vereador da Costa concorda. Quando a gente pensa, já que a gente está pensando em grandes eventos, acho que a gente precisa também pensar sobre a organização adequada desses grandes eventos. Volney toca num assunto primordial, né? Se a gente vai pensar nesses grandes eventos, a gente precisa, por exemplo, pensar na distribuição de banheiros químicos, né, de um número adequado para atender a população. A gente precisa também pensar que essa rua vai estar ocupada de pessoas. Então, como é que vai ser a ação integrada com os outros órgãos que circulam nessa cidade? Será que todos esses órgãos, né, vereador, eles vão estar preparados para atender
atender qualquer ocorrência, ou como é que vai ser o protocolo de atendimento, esse protocolo ele vai ser humanizado. Então a gente precisa, obviamente, eu acho que quando a gente pensa nesse setor de eventos, né, e quando a gente pensa nos grandes eventos, na verdade, a gente precisa, óbvio, de um poder público muito bem organizado para conseguir recebê-los, porque é muita gente na rua, é muita gente, né, consumindo coisas. Nesse ponto também a gente toca, por exemplo, no ponto da questão do comércio dos ambulantes, né, e que também estão integrados quando a gente fala em grandes eventos. São muitos atores sociais, São né? muitos atores sociais. A gente não consegue, por exemplo, excluir os ambulantes dessa conversa, uma vez que eles estão a quilômetros de distância dos eventos para conseguir fazer a venda dos seus alimentos e das suas bebidas. Então, pensar uma cidade integrada. E aí eu acho que os consegues têm uma participação ímpar nessa questão, porque são os moradores que conhecem o local, que sabem exatamente como é que vai ser a aderência de público, o espaço, a questão de música, qual é o local que eles acreditam, né, que possa aumentar até essa questão dos decibéis, qual é o local que não pode. E acho que, de fato, já que a gente está começando com essa ideia de grandes eventos, que seja articulado com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo e com a comunidade, obviamente, para que a gente possa trazer mais organicidade para que esses eventos aconteçam, né, vereador? Eu concordo com a Camila, né? Apesar da gente ter ideologias tão diferentes, hoje a gente está concordando em tudo, né, Camila? Mas os consegues, né, realmente fazem um trabalho muito importante. Eles são, acho que, essa ponte entre a comunidade, entre a população e o poder público, né, entre a polícia militar também, a guarda municipal, porque também são voltados mais para a área de segurança. Então, realmente, eu acho que o diálogo com os moradores ali e entender realmente o que precisa para que aquele local esteja bem estruturado, quantas pessoas terão nesse evento, quantos banheiros precisam, né, estar disponíveis, quantos guardas municipais, policiais militares, agentes de segurança pública precisam ser empregados, né, nesse evento para garantir a segurança de todo mundo, né, dos moradores, quem está participando desse evento, enfim. Acho que os consegues realmente precisam estar mais próximos, né, da gente, os vereadores mais próximos também dos consegues, para entender exatamente as demandas da população. Sim, é porque se a gente for parar para colocar assim na prática, quem que tem a vivência da cidade? São os consegues, Exato. são as associações de moradores, as associações de bairro, né? Então, são eles que realmente têm aquela percepção de um problema que está acontecendo, ou de um problema que já aconteceu e pode vir a se repetir, dependendo da situação, do evento em si. Porque, assim, os vereadores, eles estão aqui para receber essas demandas, mas quem é que vai trazer essas demandas? É a própria população. Sim. E eles têm essa representação mais próxima, né? Que são esses, no caso, que a gente está falando aqui dos conselhos de segurança pública. Agora, ainda nesse tema, segurança pública, e trazendo a experiência de novo do Da Costa aqui na nossa mesa, eu queria saber o seguinte: quando a perturbação do sossego, ela extrapola o silêncio, que foi o tema que o Volney trouxe para cá, né? Como que a gente pode garantir com que a lei seja realmente seguida, efetivada mesmo, assim? Ali ele fala da questão dos baderneiros, Isso, né? no caso da depredação, enfim, né? Quando extrapolaram, não é só a gritaria. É a Sim. gritaria e o vandalismo, por exemplo, como Sim. ele diz. Como ele colocou bem ali as palavras, né? Geralmente as pessoas vêm, aproveitam desses espaços, desses eventos, e assim que se encerra, vão embora, né? Mas algumas pessoas acho que acabam passando ali dos limites, acabam bebendo um pouquinho mais, e daí já viu, né? Vira aquela bagunça, vira aquele tumulto, às vezes a gente vê alguns atos de vandalismo, e aí o poder público vai agir, tem que reprimir esse tipo de coisa, né? Então aí que a gente vê algumas atuações da Guarda Municipal, da Polícia Militar, que muitas vezes, né, são contestadas. Mas quem está ali na linha de frente mesmo, os policiais militares, os guardas municipais, eles sabem o quanto é difícil lidar com esse tipo de situação. Porque, como eu disse, geralmente a pessoa ela já se passou, então ela não acata ali a ordem do policial, eles afrontam os policiais e às vezes os policiais são agredidos, tacam pedra, tacam garrafas, e aí o poder tem que agir, né? O poder público tem que agir, tem que dispersar, e aí a gente vai entrar naquela técnica policial e bomba de efeito moral, né? Quando tem grande aglomeração de pessoas, né? A gente faz aquele controle de distúrbio civil, né? Então, munição de elastômero, né? Conhecido como bala de borracha, para realmente dispersar, né, essa multidão que está ali de forma desordeira e trazer mais organização, né? A paz de novo para aquele local.
Como membros da CCJ, a partir do que vocês ouviram agora e do que você já tem de experiência como dentro do mandato, né? Porque eu tenho certeza que depois que vocês assumiram as suas vagas aqui na Câmara Municipal, aquilo que vocês já ouviam antes se intensificou ainda mais em termos de demandas mesmo da população. O que dá para trazer para a discussão dentro da Câmara Municipal de Curitiba hoje, dentro desse tema que a gente trouxe, que é a Lei de Perturbação de Sossego? Começando pela Camila. Acho que é importante a gente pontuar que, né, o da Costa toca nesse tema, que são os temas das abordagens, por exemplo, né? Acho que sempre quando a gente... Olha lá, nossa primeira discordância. Aí, Acho que sempre que a gente toca nesse tema, a gente tem que pensar para que, na verdade, eu acho que o vereador concorda comigo também, para que esse tema, né, essa atuação, ela não seja generalizada, né? Então, existe alguma questão, por exemplo, de baderna em alguma área localizada, que isso, né, que a corporação esteja, de fato, preparada para atuar naquele momento, naquela área específica, né? E que, de certa forma, não se torne, de fato, uma ação generalizada contra as pessoas que ocupam aquela cidade. E aí vem a questão das mais diversas opiniões, né, vereador, e dos mais diversos agentes que compõem a cidade. A gente tem, né, as pessoas que ocupam as ruas na noite, que também querem se sentir protegidas pelo poder público, com o direito de andar nas ruas, com o direito de se sentirem seguras naquele ambiente. A gente tem também os donos de bares e restaurantes, do setor de eventos. A gente tem também as corporações, que eu acredito muito, acho que eu sou uma grande defensora dos servidores públicos, e acredito muito que a atuação da corporação perpassa também por você estar muito preparado também, né, vereador da Costa, com um amparo psicológico muito forte, com uma remuneração muito adequada, para que você, de fato, esteja embasado para conseguir fazer uma certa abordagem. E aí eu acredito muito que essa Casa de Leis, ela deva trabalhar realmente como uma casa que consiga abranger as mais diversas opiniões e as mais diversas demandas. Eu acredito muito nas audiências públicas, que de fato a gente consiga trazer o Poder Executivo para dentro dessa casa também, para que a gente consiga fazer os diálogos entre os mais diversos setores. Eu acredito muito nas reuniões abertas também que podem acontecer, e acredito muito, tem algo que a gente vem, acho que os vereadores estão com o hábito de usar, né, vereador da Costa, e nos outros mandatos a gente não tinha muito, que é a questão das tribunas livres, né? A gente está tendo bastante tribuna livre a respeito desses temas, acho que bastante convidado vindo também para falar, e eu acho importante quando a gente toca nesse tema que a Câmara Municipal de Curitiba, todos os 38 vereadores conseguem trabalhar em conjunto por isso, porque eu posso ter uma visão a respeito de um determinado assunto, talvez de um outro ponto da cidade, o vereador da Costa pode ter essa visão da questão das abordagens, e a gente consegue olhar um para o outro e falar, olha, vereador, eu acho que em certo momento houve algum excesso, e o vereador fala, não, eu acredito que não, e a gente tenta, de fato, compreender com os dois setores o que um lado pensa e o que outro lado pensa. Mas eu acredito que isso seja, de fato, conquistado através do amplo diálogo, fazendo com que essa Casa de Lei seja, de fato, uma casa do povo, onde as demandas possam ser livremente colocadas, sem que anteriormente haja alguma imposição, né? Que as pessoas sejam, enfim, livres para conseguir dialogar a respeito desses temas. Se o vereador também concorda com esse posicionamento. Concordo bastante. Talvez não naquele ponto ali, né, da gente diverge. Da abordagem, é que ela é muito técnica, né, ela é muito polida. Eu falei de um modo bonito. Mas ela quis dizer assim, não, eu não concordo quando a polícia chega lá e desce a ripa em todo mundo e não sabe quem é quem. Foi ele que falou. Falando no linguajar mais popular, foi Sim. isso que ela quis dizer. Mas assim, e ela não está totalmente errada, porque realmente a polícia ela não sabe quem é quem. Sim. Então quando a gente tem assim esse distúrbio civil, né, essa multidão ali, a polícia realmente não consegue identificar. A gente age, né, voltei para minha época de polícia, falando como se fosse policial ainda. Mas os policiais, eles agem dentro da técnica, eles são ali, tem várias instruções, né, para lidar com esse tipo de situação. Às vezes foge do controle ali e a polícia tem que retomar esse controle. Então, por exemplo, nesse episódio que teve no centro da cidade, né, os policiais ficam ali, os guardas municipais, enfim, com os escudos, eles fazem uma linha e geralmente as pessoas, algumas pessoas aí que entram, não são todas, elas começam a arremessar objetos, garrafas,
pedras, enfim. E a polícia, ela não consegue identificar assim, Quem exatamente foi qual exatamente, é, né? ou um policial entrar lá no meio da multidão e pegar aquilo. Sim. Então a gente tem que cessar aquela injusta agressão o quanto antes, até para nenhum policial ficar ferido. Então, por isso que são utilizadas aquelas bombas de efeito moral, que ela pode estourar do teu lado, aquilo lá não machuca, não faz nada, é de efeito moral mesmo. Então, a polícia ela vai fazendo uso progressivo da força, sabe? Então, se aquela bomba não adiantar, aí eles jogam o gás lacrimogênio, que daí a pessoa se sente sufocada ali, em espaço aberto a pessoa não vai morrer, é uma sensação horrível, mas é um jeito que as pessoas têm de dispersar. Isso, de dispersar. E se mesmo assim não continuar, é usado uma munição de elastômero, né? Os policiais, eles são instruídos, os guardas municipais, a atirar com aquelas calibres 12. Eu sei que olhando assim é horrível. Nossa, tá atirando de calibre 12 Eu tenho medo. no meio da multidão. Mas aquilo lá são munições de borracha, né? A gente é orientado a usar a 20 metros de distância, sempre na altura das pernas, e realmente não traz grandes danos. Machuca, é óbvio, machuca. Mas não coloca a vida de ninguém em risco sendo utilizado dentro da técnica. Tanto que ninguém morreu, nesse evento, graças a Deus. Mas concordo que erros acontecem, né? As forças policiais, as guardas municipais, enfim, elas são formadas por pessoas e em todos os setores nós temos bons profissionais e maus profissionais, né? Temos bons médicos e maus médicos, bons advogados, maus advogados, bons políticos e maus políticos. E na polícia militar e na guarda municipal também é assim, mas graças a Deus é um número pequeno, são minoria. E geralmente quando erram, a corregedoria vem em cima, o Ministério Público, e eles respondem por seus atos. Por tudo que a gente colocou até agora nos 4 episódios que a gente está encerrando esse aqui, né? A gente está encerrando o programa com esse episódio. Seria, então, sei lá, o fim dos bares teriam que acabar? Teriam que fechar para poder evitar com que o sossego fosse perturbado? Principalmente aí das pessoas? Não, acho que com certeza não. Eu, Acho como uma que não defensora, né, vereador da certeza. Costa, acho que a gente tem que estar na defesa principalmente das pessoas também que trabalham nesse setor, dos empresários que, né, estão nessa linha de frente também. E, obviamente, vou bater na tecla de novo da questão econômica. Sim. Porque uma cidade viva também é uma cidade que traz uma questão econômica maior. A gente precisa dessas pessoas na rua. E é uma dessas cadeia pessoas... de produção, Uma na cadeia de verdade, né? Não é só produção, abrir o bar, exatamente. abrir o restaurante. Tem tudo por trás ali do que é você estar atendendo uma pessoa que quer tomar, seja uma água com gás, seja uma cerveja. A própria questão cultural também, né? O quanto fomenta a cultura na cidade, os bares abertos, os eventos acontecendo. Então, com certeza não. Mas eu acho que a questão do diálogo, né, vereador? Com certeza. Diálogo, equilíbrio, tem que ter uma adequação, tem que ter normas, as pessoas têm que seguir essas normas, né? Mas também não podemos fechar, Deus me livre, pô. Vamos matar a cidade, já tá meio morta. A vida noturna de Curitiba tem que ser mais movimentada, mas claro, respeitando todos os limites e sem infringir ali e tirar o direito de ninguém, né? Isso aí. Gente, o nosso papo tá excelente. Eu sempre termino os nossos episódios falando isso, que se a gente pudesse, a gente ficava aqui conversando, enfim, por mais 2, 3 horas, mas a gente precisa se encaminhar para o final. Nós discutimos os principais pontos trazidos pelos nossos convidados, junto com os integrantes da CCJ, para mostrar que os representantes aqui de Curitiba estão atentos aos assuntos da cidade. Eu abro agora para que vocês possam se despedir, começando pelo da Costa. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade. Como eu disse, a Camila também está aqui, a gente acaba divergindo ali naquele aspecto mais ideológico, né? Eu sou mais de direita, ela é mais de esquerda, mas a maioria das vezes a gente deixa isso de lado e pensa sempre na população da nossa cidade. Então não interessa, eu já falei isso até em plenário, para mim não interessa eu nem vejo se o projeto veio da esquerda ou veio da direita. Eu olho, é um bom projeto para a cidade, traz benefício para a população, então eu voto a favor. E eu acho que a Camila é mais ou menos nessa pegada, né, Camila? Com certeza, já agradecendo também o espaço, agradecendo novamente, sempre reforço o trabalho importantíssimo da comunicação institucional que a Câmara faz. É uma forma de fazer com que as pessoas se engajem na política, entendam que aqui também é um espaço delas. E eu concordo muito com o vereador. Realmente, a gente tem muita diferença ideológica em diversos pontos, mas eu acho que se tem algo que a gente consegue, né, de certa forma, né, concordar, é de que todo mundo quer uma cidade segura, de que
que todo mundo quer uma cidade que seja de todo mundo. Acho que a gente só diverge um pouco na forma pela qual a gente pensa no modo que se faz isso. Mas essas questões, elas podem ser, obviamente, colocadas, né? Quando a gente faz um debate, né, humanizado, igual esse aqui que a gente está fazendo, as políticas públicas, elas saem de forma muito mais, né, muito melhor. Então, eu gosto muito, né, dessas diferenças, porque a gente consegue, de fato, colocar na mesa o que é de verdade interesse da nossa população. Então, eu agradeço muito o debate, né? Gostei muito de estar aqui, as contribuições de todos, e esperamos a próxima, né, vereador? Com certeza. Muito obrigada, então, e sejam sempre bem-vindos para o próximo programa do CMC Podcasts. Esse foi o último episódio do programa Pode ou Não Pode, que é inspirado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Curitiba. Gostou do episódio? Se liga nos próximos programas que vêm por aí, porque nós temos 9 comissões permanentes aqui na Câmara e cada uma tem um programa para chamar de seu aqui no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Não deixe de acompanhar o trabalho dos vereadores e das vereadoras de Curitiba pelas redes sociais, pelo nosso site e aqui também no CMC Podcasts. Até o próximo programa.